Oi, que bom te encontrar mais uma vez. Estamos entrando no momento mais reflexivo dessa psicoleitura, onde as ideias começam a se encaixar de um jeito diferente. Vamos lá, continua. Hoje a gente mergulha numa das partes mais densas e, ao mesmo tempo, mais esclarecedoras do material. Vamos falar sobre como Freud redefine o que são o inconsciente e a consciência, saindo de uma ideia de lugares na mente para algo muito mais dinâmico. É quase como trocar um mapa estático para uma previsão do tempo, sabe? Cheia de correntes de energia. Essa analogia é perfeita. A grande virada aqui é sair de uma representação topológica, ou seja, baseada em locais, para uma representação dinâmica. Ah, entendi. A pergunta deixa de ser onde um pensamento está e passa a ser quanta energia está investida nele. Não é a estrutura psíquica que se move, mas a sua inervação, a sua carga de energia. Isso muda tudo na forma de entender o que é reprimir um pensamento, por exemplo. Certo, então a ideia de que um pensamento inconsciente penetra na consciência não é literal. Freud usa a analogia de uma luta por um território, mas... Isso, mas logo em seguida ele diz que ela pode nos enganar. Exato. Não é que uma ideia é expulsa de um lugar e se instala em outro. É uma correção de curso fundamental. Ele sugere que, em vez de pensar em locais, pensemos em um investimento de energia que é colocado ou retirado de uma estrutura psíquica. Aham. Assim, essa estrutura fica sob o domínio de uma instância ou é subtraída dela. É um jogo de forças, não de geografia mental. E ele traz uma analogia ótima para ajudar a visualizar isso. A do telescópio. A do telescópio é fantástica. As nossas percepções internas são virtuais, que nem a imagem que a gente vê pela lente. Os sistemas da mente, tipo o inconsciente, pré-consciente, são como as lentes do telescópio. Exatamente. Eles não são psíquicos em si, mas são eles que projetam a imagem que a gente percebe. E a censura, onde entra aí? A censura entre os sistemas seria como a refração da luz quando ela passa de um meio para o outro. Uma distorção que é, na verdade, necessária para a imagem se formar. Nossa! Isso nos ajuda a entender que o que a gente percebe internamente já é uma versão processada da realidade psíquica. O texto cita um filósofo, Lipps, que diz que o problema do inconsciente não é uma questão da psicologia, mas a questão da psicologia. Isso vai totalmente contra a ideia da época de que tudo que é psíquico tem que ser consciente. Pois é. Para um médico analisando um paciente, essa ideia é revolucionária. Uma única análise de sonho, diz o texto, traz a convicção inabalável Inabalável, adoro essa palavra. de que os processos de pensamento mais complexos podem ocorrer totalmente sem o conhecimento da pessoa. O que chega à consciência é apenas um distante efeito psíquico desse processo. E aqui vem uma das frases mais impactantes para mim. O inconsciente é a verdadeira realidade psíquica. Tão desconhecido para nós, em sua natureza íntima, quanto a realidade do mundo externo. Peraí, isso é como dizer que o que conhecemos da nossa própria mente é só a ponta do iceberg. Precisamente. O consciente seria o círculo menor dentro de um círculo muito, muito maior, que é o inconsciente. Faz todo sentido. Tudo que é consciente já teve uma fase preliminar inconsciente. Mas o inconsciente pode existir e ter valor pleno como atividade psíquica sem nunca se tornar consciente. Essa ideia de que a maior parte da nossa mente opera nos bastidores é central no livro. Para quem quiser mergulhar fundo nisso, o link para a interpretação dos sonhos está na descrição. Vale muito a pena. Com certeza. E isso se conecta diretamente com a criatividade e a resolução de problemas nos sonhos, né? Aquelas histórias de invenções ou obras de arte que surgem em um sonho. Isso. Não são obra do sonho em si, mas do pensamento inconsciente que continua trabalhando enquanto a gente dorme. Tipo o quê? O texto dá exemplos, né? Sim, dá exemplos claros. O violinista Tartini sonhou com o diabo tocando uma sonata incrível. Ao acordar, ele escreveu sua peça mais famosa, O Trinado do Diabo. Nossa, que história! A operação intelectual por trás disso vem das mesmas forças psíquicas que atuam durante o dia, só que sem as amarras da consciência. Menciona também Goethe e Helmholtz, figuras geniais que relatavam que suas criações mais originais apareciam de modo espontâneo, já quase prontas. Isso.
A gente tende a superestimar o papel da consciência na produção intelectual e artística. Totalmente. E o texto vai além, dizendo que mesmo quando um sonho inspira um líder a tomar uma decisão que muda a história, não se trata de um poder místico. É o que, então? É uma forma de expressão de impulsos que durante o dia estavam reprimidos e que à noite ganharam reforço de fontes mais profundas. Ok, aqui a coisa fica um pouco mais técnica, mas é crucial. Freud diferencia o conceito dele de inconsciente daquele dos filósofos. Não é uma coisa só, né? Isso mesmo. A análise dos sonhos e dos sintomas neuróticos mostra que o psíquico se apresenta como função de dois sistemas, separados. Certo. O primeiro é o inconsciente, que ele chama de ex. Ele é, por definição, incapaz de chegar à consciência. Ok, esse é o núcleo duro. Exato. E o segundo é o pré-consciente, o PCS. As excitações dele podem alcançar a consciência, mas não de qualquer jeito. Funciona como uma tela ou um filtro entre o inconsciente e a consciência. Uma antessala. Perfeito, uma antessala. O pré-consciente também domina o acesso à motilidade voluntária e à atenção. É um porteiro bem poderoso no aparelho psíquico. Entender essa arquitetura com suas telas e censuras é o que torna a análise dos sonhos tão reveladora. É um dos pilares do livro, que, aliás, está disponível no link da descrição para quem se interessar. Fundamental. Se o inconsciente é a verdadeira realidade psíquica e o pré-consciente faz todo esse trabalho de filtro, o que sobra para a consciência, que antes era vista como todo-poderosa? O papel dela é mais humilde, mas é essencial. O de um órgão sensorial para a percepção de qualidades psíquicas. Um órgão sensorial. Isso. Ela não tem memória, apenas percebe. E percebe coisas de dois lados. Do mundo externo, através dos nossos sentidos, e do interior do próprio aparelho psíquico, através das sensações de prazer e desprazer. Ah, então a função dessa percepção é regular o fluxo de energia? Exatamente. A consciência das qualidades de prazer e desprazer permite uma segunda regulação, mais sutil, que pode até se opor à regulação automática do aparelho, que busca apenas evitar o desprazer. Entendi. Isso permite ao aparelho psíquico um desempenho mais sofisticado. É o que nos habilita a processar e elaborar coisas que a princípio geram desprazer. A consciência, ao perceber novas qualidades, ajuda a direcionar a atenção e a energia de forma mais adequada. O texto traz 2 exemplos que mostram como essas ideias funcionam na prática. O primeiro é de uma moça que se queixava de sentir algo espetado dentro de seu corpo. Sim, e ela também tinha uma aparência descuidada, meia solta, botões abertos, e não tinha a menor ideia do significado sexual implícito na sua queixa. Nenhuma. Nenhuma. Nesse caso, a censura foi enganada. Uma fantasia que deveria permanecer no pré-consciente foi admitida na consciência, mas disfarçada como uma queixa física inocente. Entrou contrabandeada. O segundo caso é de um garoto de 14 anos com tiques e vômitos. Durante a análise, ele descreve uma sequência de imagens: um tabuleiro de jogo, uma adaga, uma foice e um velho camponês. Imagens que parecem sem sentido nenhum, completamente sem sentido à primeira vista. Mas a análise revela uma história por trás. E qual era? O garoto tinha uma raiva reprimida do pai, que era duro e violento. As imagens são alusões mitológicas. A foicinha de Zeus castrando o pai Cronos, o velho violento que devora os filhos. Nossa! E o tabuleiro e a adaga remetem a ameaças do pai por ele brincar com seus genitais. São lembranças reprimidas entrando furtivamente na consciência pela via indireta das imagens. É fascinante ver como esses quebra-cabeças são montados. A análise desses sonhos é uma partilha enorme do livro, e cada exemplo abre um novo mundo. Mais uma vez, o link para a interpretação dos sonhos está na descrição. É um trabalho de detetive mesmo. Chegando ao final, o texto pergunta: qual o valor de estudar os sonhos? É para prever o futuro? De forma alguma. O valor é para o conhecimento do passado. O sonho, ao representar um desejo como realizado, nos leva a um futuro, mas é um futuro moldado por um desejo indestrutível à imagem e semelhança do passado. E sobre a moralidade dos sonhos?
Devemos nos sentir culpados pelos nossos desejos inconscientes? O texto argumenta que não. Cita Platão. O homem virtuoso se contenta em sonhar com aquilo que o mal realmente faz. A sugestão é liberar os sonhos. Aham. A realidade psíquica não deve ser confundida com a realidade material. Ações e impulsos são coisas diferentes. E, para fechar, fica uma reflexão provocadora. Para avaliar o caráter de alguém, os atos conscientes são o que importa. Mas, e aqui vem a frase final, é instrutivo conhecer o solo tão revirado sobre o qual se erguem orgulhosamente as nossas virtudes. É uma frase que fica, né? Fica o pensamento sobre quais fundações instáveis sustentam aquilo que mais valorizamos em nós. Exato. Fechamos essa psicoleitura já com um pé no final da série. No próximo, a gente conclui essa caminhada com mais calma. Até lá!